Olá, alunos! Vamos começar a nossa videoaula hoje falando sobre a flexão das palavras que já estudamos, o artigo, o substantivo e o adjetivo, certo? Vamos relembrar então essas três classes de palavras. Nós vimos então o artigo, o substantivo e o adjetivo. O artigo é a palavra que define ou indefine um nome, que é um substantivo. Lembram? O, a, os, as, uma, uns, umas. São essas. O substantivo é a palavra que atribui nome a tudo que existe, seja real ou imaginário. O adjetivo é a palavra que atribui uma característica ao nome. Então, pode ser um defeito, uma qualidade, um estado. Lembram disso? A classificação, então, dessas palavras, nós temos o artigo, ele é classificado em definido e indefinido. Definido, o, a, os, as. Indefinido, uma, uns, umas. O substantivo e o adjetivo têm uma classificação diferente do artigo. O substantivo pode ser próprio ou comum, pode ser abstrato ou concreto, coletivo e também pode ser simples ou composto, ou ainda primitivo ou derivado. Essas duas classificações, simples ou composto, primitivo ou derivado, o substantivo e o adjetivo têm em comum. O substantivo pode ser simples ou composto e o adjetivo também pode ser. O substantivo pode ser primitivo ou derivado e o adjetivo também pode ser. Além dessas duas classificações, o adjetivo também pode ser pátrio ou gentílico. Em alguns livros vocês vão encontrar a expressão gentílico, certo? É a mesma coisa. Pátrio é aquele adjetivo que indica o lugar, a procedência de alguma coisa ou de alguém. Estão lembrando disso? Se você tiver alguma dúvida, você pode rever os vídeos anteriores na nossa página lá no Moodle. Hoje nós vamos falar de flexões. Flexão significa mudança, adaptação, ajuste, dobra, mudança de forma. Então, se eu tenho que fazer algum ajuste, alguma mudança para alguma coisa estar de acordo com outra, isso se chama flexão. E nas palavras, as flexões também acontecem nessa questão da concordância, de estar de acordo uma com a outra. As flexões mais comuns, que a gente mais utiliza, são as de gênero e número. A flexão de gênero pode ser feminino ou masculino. E na flexão de número, a palavra pode estar no singular ou no plural. Por exemplo, nessa frase, há uma mesa antiga na vitrine. Uma mesa antiga. Nós temos aqui um artigo, um substantivo e um adjetivo. Eles estão concordando no feminino e no singular. Olha só, uma está no feminino e singular. Mesa está no feminino e no singular. Antiga no feminino e no singular também. Se fôssemos colocar no plural essa frase, ficaria: há umas mesas antigas na vitrine. Lembrando que umas, quando eu coloco no plural, ele também pode ser excluído da frase. Poderia ficar só: há mesas antigas na vitrine. Ou na frase: os coelhos amarelos estão na vitrine. Os coelhos amarelos. Também nós temos aqui artigo, substantivo e adjetivo. Observem que umas mesas antigas. A concordância de feminino e plural, né? Gênero e número. A mesma coisa acontece com os coelhos amarelos. Também nós vamos ter a concordância dessa vez do masculino e no plural, tá? Gênero e número. Sempre essas palavras vão estar em acordo em gênero e número. Tá ok? Vamos refletir então.
Como posso saber se uma palavra é masculina ou feminina? Nós temos o gênero masculino e feminino. Quando a palavra é um nome dado a um animal, fica fácil porque tem a referência do sexo. Se é do sexo feminino, o gênero vai ser feminino. Se é do sexo masculino, o gênero vai ser masculino. As demais palavras que não têm essa referência ao sexo, o gênero é definido pelo uso do artigo. Olhem só essa relação de palavras. Nós temos pão, mão, mutirão, rebelião. Todas elas têm o mesmo final, ão. No entanto, eu vou dizer o pão, a mão, o mutirão, a rebelião. Então, nós vamos ter masculino e feminino, masculino e feminino. Eu não tenho uma indicação na palavra. O que vai me dizer se é masculino ou feminino é a anteposição do artigo. Nesse outro grupo, todas as palavras terminam com a. E via de regra, a gente diria que se a palavra termina com a, é feminino, certo? Vamos ver se é verdade? Nós vamos ter a porta, a corneta, o planeta, o cometa. Estão vendo? Quem determina é o artigo. No outro grupo, nós temos palavras terminadas em o. Agora, via de regra, seriam masculinas, certo? Vamos ver então? Nós temos o muro, o quadro, a foto, a tribo. Então, como vocês podem perceber, nem sempre o feminino e o masculino é determinado pelo final da palavra. Mas sempre ele vai ser determinado pelo artigo que acompanha. Se o artigo estiver no feminino, vai ser feminino, e se estiver no masculino, vai ser masculino. Nesse caso, para nomes, porque no caso dos substantivos é que eu vou usar o artigo, certo? No caso de adjetivos, eu sempre vou precisar usar um nome que esteja no masculino ou no feminino para eu saber se é masculino ou feminino o adjetivo também. No entanto, os adjetivos em relação ao gênero, nós vamos encontrar muitos adjetivos que são uniformes, ou seja, eles tanto valem para o feminino quanto para o masculino. Quando falamos de regras de formação do feminino, nós vamos ver algumas agora, tá? Então, nós vamos ter a primeira regra, substituir o o ou e do final das palavras por a. Então, nós temos ali menino, menina, cabeleireiro, cabeleireira, mestre, mestra, monge, monja. E nos adjetivos nós vamos ter bonito, bonita, arteiro, arteira, mas observem que contente e alegre permanece igual, ele é uniforme. Tanto para o masculino quanto para o feminino nós vamos ter a mesma forma, certo? Na segunda regra, acrescentar a ao final das palavras terminadas por consoantes. Então, nós vamos ter nos substantivos professor, professora, camponês, camponesa, bacharel, bacharela, juiz, juíza. Nos adjetivos, sonhador, sonhadora, francês, francesa, mas observem, leal e feliz são uniformes. A terceira regra é a regra do ão. Substituir o ão por an, ana ou ona. Então, nós temos capitão, capitã, sultão, sultana, barão, baronesa, dom, dona. Observem que esses dois últimos, eles fogem um pouco da regra. Baronesa, de barão, não está na regra lá em cima, mas é uma forma irregular. E dom, dona, observem que dom não termina com A ou til, mas ele tem o som nasal da mesma forma. Nos adjetivos, nós vamos ter são, sã, alemão, alemã, comilão, comilona, valentão, valentona. Então, como nós vimos no exemplo aí do barão, baronesa, nós vamos ter a formação de feminino que é irregular, né? Então, além dessas aí, nós vamos ter ateu, ateia, judeu, judia, ator, atriz, avô,
avó, rapaz, rapariga, herói, heroína, réu, ré, conde, condessa, sacerdote, sacerdotisa. E nos adjetivos nós vamos ter mal, má, bom, boa, europeu, europeia. Nós vamos ter outras palavras irregulares? Claro que sim. Temos muitas outras palavras. Essas aqui são apenas um exemplo. A regra de formação do plural, nós vamos ter a primeira regra, que é acrescentar o S ao final das palavras terminadas por vogais. Então, nós vamos ter o substantivo menino, meninos, urubu, urubus, mestre, mestres, monja, monjas, júri, júris. Nos adjetivos, arteiro, arteiras, bonito, bonitas, alegre, alegres, hindu, hindus. Trocar o final M por NS nas palavras que terminam com M. Então, nós temos margem, margens, álbum, álbuns, refém, reféns, elétron, elétrons, hífen, hífens, abdômen, abdômens. No caso desses três últimos, nós vamos ter a variação do português falado em Portugal, onde eles usam o plural elétrones, hífenes, abdômenes. Eles acrescentam ES. A regra número 3 é acrescentar ES nas palavras terminadas em R, S ou Z. Exatamente o que acontece no português de Portugal em relação àquelas palavrinhas que nós falamos antes. Então, aqui nós vamos ter autor, autores, as, ases, burguês, burgueses, chafariz, chafarizes, amor, amores, inglês, ingleses, feliz, felizes, gravidez, gravidezes. A quarta regra são das palavras que terminam com ão. Então, para fazer o plural das palavras que terminam com ão, elas podem trocar por ões, ães ou ãos. Observem: alemão, alemães, limão, limões, irmão, irmãos, cão, cães. Essas duas palavrinhas, elas são curiosas, porque parecem ter uma relação, mas o plural delas é diferente. Veja só, sacristão forma sacristães e cristão, cristãos. Algumas palavras podem aceitar duas ou até três formas de se fazer o plural, e isso às vezes pode complicar um pouco, precisa memorizar mesmo. Então, olhem só, no caso de corrimão, pode ser corrimãos ou corrimões. No caso de aldeão, pode ser aldeães, aldeões ou aldeãos. Na quinta regra, nós temos as palavras terminadas em al, el, ol, u, que trocam o L pelo is. Então, olha só, pardal, pardais, cartel, cartéis, anzol, anzóis, azul, azuis, possível, possíveis, varal, varais, farol, faróis, invisível, invisíveis. A quarta regra, as palavras terminadas em il, elas podem trocar o L por is ou por eis. Observem: febril, febris, canil, canis, gatil, gatis. Fóssil, fósseis, projétil, projéteis. E agora, é preciso decorar todas essas regras? Não, mas você precisa observar. É bom a gente aprender, a gente estudar essas regras e a partir de então você começar a observar em texto que lê, em áudios que escuta, como que as pessoas fazem o plural das palavras, o feminino das palavras, de algumas palavras. E quando você vai usando essas palavras, essas regras, elas vão sendo interiorizadas, ou seja, você vai assimilando essas regras naturalmente. Por isso é importante a gente estudar essas regras, para que vocês prestem atenção e, a partir de então, comecem a observar como que elas acontecem na vida real. Tá certo?